E essa é a sua fase ainda de estudioso mais de história do direito e menos de processo civil né, contemporâneo. Isso se deve também à circunstância, né? Porque eu nunca tinha pensado, mas foi por influência do Moacir, que me aceitou na pós-graduação. Depois eu fui vendo, sem tirar os olhos da dogmática, uma coisa unindo a outra, até que num determinado momento, não é que eu me cansei, mas eu acho que, claro, a história você estuda sem limite. Mas daí eu achei que, advogando e tal, senti necessidade de voltar os olhos para a experiência concreta, verificar, não é, a patologia do processo. E aí quem me abriu muitos olhos foi o professor José Inácio Botelho de Mesquita, que era um exímio advogado, professor Sintra também. Aí que eu passei e escrevi aquele livro, também no começo dos anos 90, né, sobre a causa de pedir, porque me impressionou muito aquele volume sobre aquela coleção que saíram três volumes só. Tcherino Canova, né? Do Alório, do Verbete lá, ou do capítulo sobre exercício dell'azione, do Tcherino Canova, que é um autor italiano que faleceu há pouco tempo, que faleceu prematuramente né, há pouco tempo. E é interessante porque nós sempre descobrimos coisas novas no estudo, coisas novas do passado. Eu cheguei a comentar com você do tal do Saredo, né? Do Giovanni Saredo. Quer dizer, 1875, 2 volumes. Um trabalho excepcional, eu estou examinando agora, excepcional. Muito interessante, e descobri mais, que ele foi aluno do Chiovenda. Ora, o Chiovenda que vem depois com a noção, ou a teoria de que o direito processual é ramo do direito público, mostrando a razão, né, da natureza ontológica, da natureza jurídica da ação, enquanto instituto processual autônomo, certamente ele se inspirou com o professor dele, porque o Saredo fala exatamente isso. Exatamente, isso é interessante ver, é uma nota que não não estou dizendo que eu descobri porque alguém disse isso, então, estou dizendo, mas não é comum entre nós, há uma repetição muito grande da dogmática, e é isso que eu tenho me insurgido depois de ter uma carreira feita, quer dizer, eu tenho me insurgido hoje, e é o retrato daquele livro que eu comentei, eu escrevi para ver que se é possível, mesmo em matéria de direito processual civil, haver quebra de paradigma no sentido de não ficar repetindo o que os outros falam. É claro que nós repetimos, é evidente, isso a ciência é feita, a dogmática é feita dessas repetições não moldadas no mesmo pensamento, porque isso é preguiça mental. Eu estou dizendo, nós trabalhamos os institutos de uma forma muito análoga, quer dizer, não há como fugir de uma realidade, porque os dogmas servem para isso mesmo, para afirmar a ciência, para confirmar a ciência. E é desses dogmas que nós partimos, então, para compreender os fenômenos que surgem na dinâmica social. Mas, quando você traz uma novidade, é sempre nesse aspecto, quer dizer, no aspecto de que o estudo, seja da história, eu repito, seja da comparação jurídica, acabam iluminando o presente. Não tem uma novidade. O que é necessário é examinar com esses olhos aguçados para poder verificar e aperfeiçoar aquilo que nós achamos que é intocável. O dogma não é intocável, ele está fadado a ser, não alterar por alterar, ser um novidadoso, mas alterar em cima de fundamentos sólidos, né, para aperfeiçoar. E depois da sua volta do doutorado, entre o seu retorno e o seu ingresso aqui como professor, tem um intervalo de tempo. Aí foi um intervalo mais dedicado para a advocacia? Uns 4 anos? Eu comecei uns 4 anos, mas eu já estava me preparando. Para livre docência, inclusive. Eu estava dando. Naquela época tinha
Dava umas aulas, assim, como tinha um nome. Assistente de ensino, não era? A terminologia? Assistente voluntário. Então pegava, eu lembro que foi no Direito Civil, depois o professor Thomas Mark me deu um puxão de orelha por algum motivo, que foi uma história que eu não entendi. Na cadeira de romano? Na cadeira de romano. Depois eu auxiliei o professor Sintra, que era muito querido. Tinha sido seu professor na graduação? Na graduação, e eu tinha um bom relacionamento com ele. Uma simpatia mútua, assim. Nesse período eu comecei a advogar. Com o doutor Rogério Lauriatucci? Com meu pai. Meu pai foi, mas ele era um advogado que não tinha uma grande advocacia, uma advocacia movimentada aqui em São Paulo. Então eu passei a ser uma espécie de advogado júnior do Vilaça. Ele foi sócio do professor Vilaça 7 anos e dele. Mas era assim, não tinha cliente. Depois, no meu casamento, em 85, é que aí eu montei um escritório de advocacia meu, onde meu pai utilizava uma sala. Uhum. Não era o escritório dele, a pessoa jurídica era minha mulher. E de lá para cá, nós advogamos nesses 40, de 85 para cá são 40 anos. Nós advogamos juntos de uma forma separada. Ela, no começo, ainda fazia a clínica geral também, aliás, em direito privado, quer dizer, fazer clínica geral que eu digo é fazer despejo, na área societária, imobiliária, societário contratual. Depois de uns 3 ou 4 anos, daí ela só passou a fazer direito de família, foi se notabilizando como advogado de família, e hoje só faz família e sucessões e tal. E eu advogo para a empresa, hoje, desses últimos 15 anos também trabalhando em arbitragem, que não é, vamos dizer, a menina dos meus olhos. Eu gosto do contencioso estatal, vamos dizer, mas a arbitragem é interessante porque tem um raciocínio do árbitro, do juiz, que eu sempre quis ter, para ver como é também o outro lado, né? O outro lado da força. E tenho tido porque a maioria dos árbitros é preparada, tenho tido boas experiências, boas reflexões sobre temas intrincados, advogados que atuam nesta área de arbitragem muito bons, muito preparados. Então é um nível que vale a pena nesse particular também para abrir horizontes, né? Mas eu mesmo gosto, a rigor, me desculpe, peço licença, eu não gosto dos excessos dos arbitralistas, sobretudo aqueles que pensam que vivem num mundo diferente, que a arbitragem é a solução que Deus pôs na Terra. E não é assim, é evidente que não é assim. A arbitragem é uma técnica como outra qualquer, e não é nem melhor nem pior, vai depender muito das circunstâncias. Você pega uma arbitragem que tem prova pericial e que os árbitros, o tribunal arbitral não tem coerção, vai impor multa para o perito, quer dizer, vai trocar o perito, ao passo que no estatal o controle que o juiz faz do processo tem mais instrumentos, e tal. Agora, nós vimos a demora das duas. Tem arbitragem aí de 2001, que não termina o laudo, depois vem. Vai trocando. E outra coisa também, a técnica de guerrilha na arbitragem exatamente do receio de árbitro impor multa, porque é essa questão, quer dizer, há uma confusão muito grande entre a flexibilização do procedimento arbitral, que é uma coisa muito adequada, notável, melhor do que no processo estatal, do que a confusão que eu digo entre essa flexibilização e a intolerância de aplicar o Código de Processo Civil. Mas não precisa dizer o artigo do Código Civil, mas se a parte está notoriamente abusando, o árbitro pode, não precisa citar o artigo, entender que aquilo é atentado e proibir a parte
se manifestar. Inerente aos poderes. Tem aí casos em que fica entrando com petição diariamente, pedido de esclarecimento atrás de pedido de esclarecimento pela mesma parte. Quer dizer, isso aí depois os árbitros ficam lá. Se eu falo, não, puxa, não pode e tal. Aí também é óbvio que há uma cooperação. Vamos marcar audiência para tal dia. Vê a conveniência dos outros árbitros, né? O presidente vê e tal, designa a audiência. Não, mas o escritório não pode. Então tá bom, vamos marcar para uma outra. Também não pode nessa data e tal. E aí tem... então vamos submeter às partes algumas datas para ver. Também não tem esse caminho. Não é que nós somos árbitros, nós somos... Porque eu também advogo em arbitragem. Mas tem que haver um equilíbrio, uma posição, né? Você fica à margem, fica rifado pelas partes, pelos advogados da parte. Não é assim. E um medo de nulidade. Muitos não estão acostumados a advogar no contencioso estatal, então qualquer coisa, junta um parecer, não, temos que abrir vista para outra parte, juntar um parecer. Mas como nós abrimos vista para requerente juntar o parecer? Não. Por que nós vamos? Ela junta se ela quiser, antes de encerrar a instrução. Mas pode dar nulidade. É porque quem atua assim, que são geralmente esses xiitas da arbitragem, eles não estão acostumados a advogar, então eles têm medo dessa guerrilha, né? Esta estratégia de guerrilha que é usada por partes que geralmente não têm razão. E as que têm razão, aí é muito fácil, você consegue conduzir o procedimento sem esses percalços, sem esses incidentes. Nesses seus quase 50 anos de exercício da advocacia, que seria, assim, a seu ver, as situações que mais revelam que a profissão se transformou? Ou ela continua a ser substancialmente igual a 50 anos? Tanto a atividade acadêmica quanto a atividade profissional de advogado tiveram, sem dúvida alguma, um declínio palpável, um declínio visto assim, com toda a percepção, com toda a evidência do mundo. Quer dizer, cai na parte acadêmica a produção científica. O nível hoje, nós sabemos, você como professor titular bem sabe, que os seus alunos de pós-graduação hoje, claro que eu estou generalizando, mas para bom entendedor, claro que há alunos excepcionais, preparadíssimos, interessadíssimos, mas o nível é muito inferior hoje. Primeiro, a qualidade da doutrina em que ele se baseia. Não é assim, quando eu estudei, a minha geração se baseava numa doutrina, ou os meus primeiros alunos lá, numa doutrina que eu conhecia mais antiga. Não é isso. Eu estou dizendo que esses livros sequer são conhecidos dessa mocidade que pretende fazer. Eu estou dizendo na minha área, na nossa área, porque realmente eles não conhecem. Não vou dizer que nunca ouviram falar, mas assim, é um abismo entre o que eles consultam hoje e o que deveria ser consultado por eles. Isso mostra que o ensino também acabou ficando defasado, porque se ele não ouve, se ele não recebe o ensinamento adequado, com base nessas obras clássicas, nesses princípios que eu diria são os princípios fundamentais da própria dogmática, significa que efetivamente o nível caiu. E na atividade profissional, não vou dizer, não, os juízes são piores, não é isso. O que me deixa mais magoado é a falta de cordialidade. Hoje não se tem noção de deontologia jurídica, muitos não sabem nem o que é deontologia. E é simples, basta ler com um pouco de calma o Código de Ética, por exemplo, da OAB, a Loman, na parte dos direitos e obrigações dos magistrados. É muito simples, tratar com cordialidade é muito mais fácil do que tratar com grosseria, porque a cordialidade é uma expressão da própria alma, ao passo que a rudeza de tratamento, a falta
de respeito, mostra um desvio do ser humano, quer dizer, a troco de nada. Então, eu sempre acho que o professor de Direito, fazendo a interação que eu sempre fiz entre a academia e a advocacia, a academia deve também se preocupar com a formação deontológica dos profissionais que se formam, mostrando o quê? Boas maneiras, bons costumes. É até curioso dizer isto, mas é como se deve fazer. Mostrar para os jovens estudantes até onde eles podem, o que eles devem fazer, quais são as atitudes, nunca transigir com as prerrogativas, ainda que for magoar o juiz, porque aí a pior coisa que tem é o embate do advogado com o magistrado, porque ele está defendendo o drama de um cliente, e ele põe tudo a perder se ele se indispõe com o juiz. Mas, para defender esta, vamos dizer, postura, é fundamental, ela só cede na defesa das prerrogativas, porque aí não há como transigir, não há concessão sobre isso. Nos anos 90, a Associação dos Advogados de São Paulo, né, foi presidida por você. Depois disso, até por conta desse seu né, sempre presente movimento de defesa das prerrogativas, nunca lhe passou pela cabeça alçar voos na OAB, na presidência da subseção de São Paulo? Sei que já houve da sua parte, né, participação em chapas como conselheiro, mas não encabeçando chapas. Não, eu não tive tempo. Eu terei bons amigos, apoio a bons amigos e tal, mas eu nunca tive. A associação tem um viés diferente. Lá foi o Clito Fornaciari que me levou em 91. Eu fiquei 9 anos na associação, fui presidente no biênio 97 e 98, e um convívio magnífico. Meus amigos de ontem são os meus amigos de hoje, e eu diria que foi também um momento memorável da minha atividade profissional, que me absorveu muito, me privou de muito convívio com a família, que quem entra lá, de lá não sai mesmo. Mas a faculdade me absorvia mais. E depois a advocacia também, precisava ganhar a vida. Então nunca, porque daí você tem que se entregar totalmente. Então nunca fui, vamos dizer, fui convidado, mas nunca, duas coisas assim que não me atraíram. Esta ia também de ser magistrado, seja no tribunal pelo 5º, recebi convite da época do presidente da OAB, meu Deus, até ele me convidou em 2 oportunidades, o Rubens Aprobato Machado. OAB São Paulo. Ele foi do Conselho Federal também, né? Foi, não, para ser juiz do temporário, do TRE também, mas nunca tive assim, nunca me deixei seduzir. Eu acho muito interessante, os colegas fazem isso, mas não. Mas o seu nome foi cotado para uma das últimas vagas do Supremo, poucos anos atrás. Isso foi interessante, não há dúvida nenhuma. Mas assim, não perguntaram para o concurso russo, né? Quer dizer, você pode lançar o nome e perguntar. Se bem que aquele professor aqui da faculdade, que atribui ao Jobim, ao ministro Jobim, ao eminente ministro Jobim, mas não é do Jobim, o Nelson Jobim, é do professor aqui, da casa. Que foi cotado para o Supremo? Não, que foi para o... Não, ele dizia, peraí que eu já vou lembrar, Pires da Mota, foi o primeiro negro no STJ, brilhante professor de filosofia do direito, votos magníficos. E aí, quem é que foi o presidente? Quem era o presidente? Puxa vida. O presidente não era o Mineiro, foi logo depois. Era o Peçanha Martins. E aí o Peçanha Martins tinha feito faculdade com ele. Com Pires da Mota. Pires da Mota.
E o Peçanha, presidente, não me lembro agora, ele era vice, né, do Arthur. Bom, mas enfim, ele foi convidado, ele falou, quando eu for indicar, para chegar a vez, aí eu vou te indicar, você é meu amigo e tal. Ele falou, absolutamente, eu tenho meu pai doente, eu é que cuido do meu pai, eu sou professor na faculdade, e para o Rio de Janeiro está fora da minha cogitação, não quero e tal. E aí ele foi indicado e aceitou. E aí os repórteres vieram falar com ele, a imprensa e tal, mas aí falaram, mas o ministro, o senhor disse que não queria. Ele falou, bom, é um cargo que você não pede, mas não recusa. O presidente era o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, não é Peçanha, mas foi ministro do STJ. É, STJ, Nilo Peçanha, exatamente, desculpa. E aí, então, aí surge, né, essa minha, com um médico aqui do Sírio-Libanês, professor do INCOR, que começa com isso, que me quer muito bem, por várias razões, e aí então, ele é que começa no consultório dele, é um médico conhecido, um médico procurado por pessoas assim, que tem uma representação empresarial grande aqui em São Paulo, e ele, por ter um relacionamento muito próximo, e me querer bem, eu repito, porque eu fui importante profissionalmente num momento relevantíssimo na carreira dele, como professor titular da USP, na Faculdade de Medicina, e ele então é que inventa isso, e eu fui o último, não diria o último, mas eu fiquei sabendo depois que o movimento estava com empresários e tal. Já tomando corpo, né? Ele afiançava, e depois eu cheguei a falar com o filho 2 vezes, com o senador Bolsonaro, que me receberam muito bem e tal, mas aí quem levantou o problema aqui em São Paulo foi meu querido amigo Manuel Seu, muito espirituoso, falou, olha, até no programa de televisão, que ele gostaria que eu fosse ministro do Supremo, mas tinha um problema, eu não era tremendamente evangélico, mas era competente, ele fala isso. O Manuel Seu Afonso Ferreira, grande amigo, mais velho do que eu, advogado, o filho dele foi da associação, ele também foi conselheiro, mas fez esse xiste aí. E aí foi interessante, foi sempre uma experiência interessante.